Você não está atrasado. Nesse vídeo eu queria conversar sobre esse fenômeno que as redes sociais colocaram na nossa cabeça de que todo mundo tem muito dinheiro e muito mais na frente na vida do que a gente. E a gente acaba se sentindo a pessoa mais pobre do mundo e mais atrasada na vida. Mas isso não é verdade. Muito do que está presente na rede social hoje é mentira e enganação. E com certeza você já olhou ao seu redor e sentiu que os seus amigos, que as pessoas que você conhece, que só você está atrás na vida. Como se tudo que você tentasse, tudo que você quisesse fazer, não desse certo e que todo mundo tem muito mais sucesso em tudo que faz. Se você enxerga isso, você não está sozinho. Porque isso é muito comum e, na verdade, é uma ilusão que foi criada na gente, muito causada por causa das redes sociais e também por um auto-engano que o nosso cérebro acaba causando. Isso vem a partir de uma comparação que a gente faz tanto financeiramente quanto em outros aspectos da vida. Mas a primeira coisa que isso causa é que isso é causado, no caso, é porque a gente acaba julgando um livro pela capa. As aparências, elas enganam. E quando a gente observa os stories, as postagens das pessoas, aquilo que está presente só na rede social, é exatamente o que ela quer mostrar pra gente, é exatamente a parte boa da vida dela. As viagens que elas fizeram, as coisas que elas conseguiram comprar. E as aparências, elas não são um reflexo preciso do sucesso e nem da riqueza de uma pessoa. Um exemplo muito claro são os carros. Tem pessoas que acreditam que o tipo de carro que você dirige indica o quão rico você é, o quanto de dinheiro que você tem. E não é verdade. Imagine duas pessoas com a mesma formação, o mesmo emprego, e uma delas tem um carro super simples que dirige há 10 anos e vai fazendo suas revisões e costuma andar naquele carro, já gosta do carro, mas não tem tanto valor assim hoje em dia. Enquanto que uma outra já comprou a BMW do ano, um carro de 265 mil reais e está andando de BMW. Todo mundo que vê aquilo de fora vai achar que essa pessoa tem muito mais sucesso e muito mais dinheiro simplesmente porque ela dirige uma BMW. Mas essa é uma ilusão que foi construída na nossa cabeça. A verdade é que ela não tem uma BMW. A verdade é que provavelmente ela pagou uma entrada de 27, 30 mil reais e financiou o restante do carro. Então ele pertence ao banco. E do mesmo modo, as duas pessoas que têm uma condição parecida, uma delas, na verdade, está gastando praticamente todo o seu dinheiro para pagar o financiamento ou para sustentar aquele carro, através de manutenções, pagamento do valor do carro, IPVA e todos os outros custos que envolvem ter um carro. Julgar pelas aparências pode fazer você se enganar e achar que uma dessas pessoas é muito mais bem-sucedida e causar inclusive uma insegurança financeira se você for aquela pessoa que dirige o mesmo carro há 10 anos. Ao invés disso, faz muito mais sentido que a gente pense na nossa própria jornada e pense naquilo que a gente possa controlar. E é impressionante como nenhum de nós estamos isentos desse tipo de comparação, desse tipo de pensamento. Eu vou falar para vocês, vou assumir aqui uma coisa que é até difícil de falar aqui na internet. Mas eu mesmo já me coloquei em situações onde eu me comparava com outras pessoas. Sendo que, não estou falando isso para me gabar nem nada do tipo, mas se olhar para todos os parâmetros de sucesso que eu mesmo coloco para mim, ou até que a sociedade fala, eu consegui sim ser bem sucedido em algumas áreas, nos estudos, no trabalho. Então eu consegui sim ter um certo sucesso e numa idade jovem, né? Numa idade ainda jovem da vida, enquanto que outras pessoas podem não conseguir isso tão cedo ou conseguir isso em outro momento, mas mesmo assim a gente não está isento desse tipo de comparação. Não existe um ponto em que a gente vai chegar, tipo, um determinado ponto financeiro, que a gente vai alcançar e dizer, poxa, eu estou bem, eu estou muito bem para a minha idade. E, na verdade, para a gente encontrar isso, não vai ser uma quantidade de dinheiro X ou Y, um emprego específico, uma sensação de segurança. Talvez nem quando você for aprovado num concurso ou chegar ao emprego dos sonhos. Não é um ponto específico que vai fazer com que a gente se sinta no lugar certo, na hora certa, mas sim
essa percepção, essa consciência de que a gente está numa jornada e estamos exatamente onde a gente deveria estar e precisamos nos ater àquilo que a gente consegue controlar e correr atrás. Além disso, os hábitos de consumo, aquilo que a gente consome, muitas vezes é invisível. Uma coisa que você investe hoje no futuro, uma faculdade, um curso, um treinamento, um investimento na sua empresa, no seu negócio, pode não ser visualizado por pessoas ao redor e muitas vezes nem por você mesmo. Então, às vezes a gente acha, poxa, eu não estou evoluindo, não estou crescendo, mas você está gastando todo o seu dinheiro naquilo que te faz crescer, em educação, em investimento, em cultura, durante viagens. Então, se você está investindo no seu futuro, o retorno não vai ser imediatamente aparente para as pessoas ao seu redor e muitas vezes vai ser difícil para você mesmo perceber. Outro ponto também é que num mundo onde o marketing digital, onde a presença na internet é cada vez mais importante, as pessoas buscam a ostentação como uma forma de se reafirmar. Além disso, a roupa que você usa, o relógio que você tem, o celular que você tem, o carro que você dirige, pode determinar realmente a sua aparência. A aparência é importante, de um certo modo, mas ostentar não é importante. E muitas vezes, quando você quer mostrar demais, quando você quer ostentar demais aquilo, é para provar um ponto. Então, as pessoas que realmente têm dinheiro, as pessoas que realmente têm sucesso, as pessoas que realmente alcançaram posições legais e têm confiança daquilo que elas fazem, quando utilizam roupas e coisas de marca, não andam aí mostrando, não andam postando isso na internet para todo mundo ver e mostrando quão ricas elas são. Até porque não precisa. O sucesso, ele deixa rastros. O sucesso, ele é visível, ele é palpável, ele pode ser visto, não pelas roupas que as pessoas estão usando, mas pelos casos de sucesso nos pacientes, nos clientes, no número de pessoas que ela já ajudou, que ela atendeu, que ela alcança. Então, muitas vezes a gente não precisa estar mostrando aquilo tudo. Obviamente que não tem problema nenhum você utilizar roupas de marca, carros luxuosos, fazer viagens internacionais, mas eu só não concordo com estar utilizando isso para reforçar um ponto. E é impressionante como você vê as pessoas mais ricas, as pessoas mais bem-sucedidas, elas muitas vezes não demonstram isso o tempo todo, não precisam estar reforçando. Pelo contrário, elas têm as coisas boas, as coisas, os bens materiais, mas aquilo é simplesmente um objeto para elas. Outro ponto também que eu anotei aqui para falar para vocês e que eu acho que é muita verdade, eu conversei inclusive com um amigo meu recentemente sobre isso, é que quando a gente olha para a internet, quando a gente vê as histórias que estão ao nosso redor, que todo mundo ganha muito dinheiro, que todo mundo é muito rico, que é muito fácil ganhar dinheiro, é muito fácil ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 100 mil por mês. Muitas vezes essas histórias, elas são histórias, primeiro, fora da curva, não são comuns, histórias comuns, mas às vezes aparecem na internet, viralizam na internet, porque aquilo traz muita audiência e todo mundo acha que é comum porque você está vendo em todo lugar. Mas não é a verdade. Além disso, de que acontece que raramente a gente vai ver, vai viralizar as histórias de fracasso. Recentemente começou a aparecer mais, então pessoas que foram demitidas de emprego, pessoas que não estão sendo bem-sucedidas na vida, estão ganhando mais espaço na internet, compartilhando a sua vulnerabilidade. Mas é raro, viraliza menos do que aquilo que tal pessoa ganhou milhões e milhões e ele quer agora vender um método validado para você, pô, mais um papo. E acontece muito de aparecer essas pessoas. Um trader, um investidor, um empresário que ganhou 500 mil no mês, mas ele não mostra, por exemplo, que durante vários meses ele perdeu algum dinheiro. Inclusive, estava até vendo uma planilha essa semana que um influenciador que eu sigo postou, de determinada pessoa no marketing digital que faturou 501 mil reais e teve um custo de 498 mil, então um lucro de 3 mil reais. Muitas vezes esses faturamentos altos, essas métricas do ego para ter plaquinha de internet, para ter essas coisas e tá mostrando por aí, tá esbanjando que tem essas conquistas de plaquinhas,
é uma, é uma bobagem. É realmente estar focado só no número, só no faturamento e não em fazer uma coisa que é legal, que te traz resultado e que você consegue escalar aquilo e fazer crescer. O dinheiro rápido é exceção e muitas vezes ele vem com um risco muito alto. Eu acho que a gente precisa ter ambição, eu acho que a gente precisa querer crescer, mas tem que fazer isso de uma forma inteligente. Outro ponto também que, principalmente no Brasil, isso é verdade, quando você observa alguém que é bem-sucedido, alguém que tem alguma coisa bem legal, criou uma empresa legal, ou é um profissional bem-sucedido, a cultura popular aqui do Brasil é achar que ela roubou, ou que ela deu sorte, ou que aquilo não é mérito dela. Então, muitas vezes, em vez da gente se perguntar, poxa, como é que tal pessoa está em tal ponto, já alcançou tanta coisa tão novo, ou já conseguiu um concurso público super bom, ou já passou numa prova extremamente difícil, ou já montou um negócio que está indo super bem. Ao invés da gente perguntar como que ela conseguiu isso, a gente fica bugado, tipo, por que que ela conseguiu isso e eu não? A gente fica pensativo, tipo, por que que todo mundo consegue e eu não? Ao invés da gente tentar entender o rastro por trás do processo. Então tentar entender como que ela começou, como que tudo aquilo surgiu. A curiosidade, ela faz com que a gente cresça, ela faz com que a gente queira descobrir. E durante muitos e muitos anos eu achei que fosse impossível ganhar tanto dinheiro assim na internet, como às vezes eu consigo ganhar com um esforço mínimo. Não estou falando isso para me aparecer aqui para vocês. Mas quando eu comecei a ver isso de verdade, estudar, conversar com pessoas que faziam isso, a minha perspectiva começou a mudar. Contratar consultorias, contratar pessoas para me ajudarem, pessoas que já alcançaram determinado nível ou sabem mais do que eu em algum aspecto, aquilo começou a mudar. E também, um outro ponto muito importante é que dificilmente a gente observa o sacrifício dos outros. Então é muito simples chegar e ver alguém bem-sucedido, ou que conseguiu determinada coisa, e assumir que aquela pessoa simplesmente tem tudo. Tem uma pessoa para fazer tudo por ela, tem uma pessoa para digitar aqui os conteúdos que ela vai falar no dia, é, arranja os pacientes ou arranja os clientes para aquela pessoa. Raramente a gente observa que tem várias noites sem dormir, momentos familiares que você perde quando está colocando toda a sua energia, colocando todo o seu esforço, como às vezes a gente precisa fazer. E eu coloquei nesses últimos anos principalmente, noites sem dormir, inclusive eu não recomendo que você faça isso, mas às vezes a gente fica acordado à noite pensando numa coisa, pensando demais. E todas as dificuldades que tem nesse processo. Cada escolha tem um custo. E o que parece que é sucesso para uma pessoa pode ser que não seja sucesso para você. Porque a gente precisa encontrar aquilo que, para a gente, valha o esforço e retorno. Tem pessoas que não vão querer se dedicar durante 10, 12, 16 horas por dia. E tem pessoas que vão gostar de fazer isso. Porque elas querem uma vida diferente de outras pessoas. Tem pessoas que querem trabalhar 3 horas por dia e ganhar muito dinheiro. Tem como fazer isso. Não é impossível. Mas você tem que fazer isso da forma certa e podem levar vários e vários e vários anos até você encontrar esse formato. Além de que parece que todo mundo está jogando a vida no modo fácil e só é difícil para você. Cara, eu já pensei isso também. Quando eu comecei a ler alguns livros de empreendedorismo, alguns livros contavam a história de sucesso de outras pessoas que eu admirava, Walt Disney, Steve Jobs, lá fala das dificuldades daquelas pessoas, mas a gente se esquece, a gente acha que só nós temos dificuldades. E a verdade é que, tipo assim, lá no livro ele fala, durante 5 anos, tal pessoa teve essa dificuldade. Mas a gente não consegue racionalizar. Cara, são 5 anos. Enquanto a gente está durante esses 5 anos, entendeu? Então eu não consigo ficar o tempo todo lembrando, cara, tal fulano de tal demorou tanto tempo para fazer esse sucesso aqui que eu estou tentando fazer agora. Então, a gente queima neurônio, a gente queima etapas pensando que só nós não conseguimos. Todo mundo consegue. Só nós temos esse problema. Isso é a ilusão da grama verde do vizinho. Isso é a ilusão de que o trabalho do vizinho é perfeito.
Essa é a ilusão que, por exemplo, o profissional de concurso público, o profissional que trabalha somente com um emprego público, né, em um cargo público, ele acha que o profissional liberal ganha mais e ganha melhor e tem mais clientes, e o profissional liberal acha que o trabalho que ele faz não é o suficiente, que ele acha que, na verdade, quem ganha mais é o empresário. Então, todas as profissões, às vezes, acham que outra profissão é melhor do que a que você está. E isso não é verdade. Sem contar que tem a questão dos sacrifícios, como eu falei. Às vezes, se você colocar a hora trabalhada de uma ou de outro, tem grandes diferenças, ou nem tanto. Às vezes, simplesmente uma pessoa trabalha mais do que a outra e você não enxerga isso. Nem todo mundo está disposto a pagar o mesmo preço e quer ter a mesma vida. Sem contar que existe uma coisa que comentam muito aqui nos meus vídeos, comentam muito no meu canal, dizendo que as dicas que eu dou não se aplicam a todas as pessoas. E a verdade é que todos nós, inclusive eu, começamos em diferentes níveis na vida. Tem pessoas que já nasceram com um império, com muito dinheiro, e tá tudo bem. Isso é normal. A vida é assim desde que o mundo é mundo. Se os antepassados delas fizeram uma coisa lícita e aquilo deu uma condição melhor para ela, ela vai desfrutar disso. Assim que funciona o mundo. Cabe a nós reagirmos e saber lidar com essa situação. Então, quando a gente tem essa consciência, eu sei que é fácil para mim, com todas as coisas que eu tive na minha vida, com vários benefícios. Meus pais são funcionários públicos, mas eu tive uma vida muito boa. Eu sempre pude estudar, tinha dinheiro para fazer principalmente todas as coisas básicas e até viajar. Eu sempre tive uma boa condição quanto a isso. Não tinha condição de fazer absolutamente tudo que eu tinha vontade, mas eu estou querendo simplesmente mostrar para vocês que a gente nasce em diferentes níveis. E reconhecer isso é a melhor coisa que você pode fazer. Ao invés de ficar pensando por que outras pessoas têm mais do que eu. Algumas pessoas simplesmente vão nascer com uma herança, com uma empresa e com investimentos feitos pelos pais. Isso dá uma grande vantagem que não tem a ver com o esforço que ela coloca. Não está errado nisso. Concentre-se em desenvolver o seu próprio caminho sabendo a situação que você nasceu. Tem gente que já nasce com dívidas deixadas pelos pais. E não tem como comparar com pessoas que tiveram um começo totalmente diferente do seu. É claro que ao longo da vida você pode ir além e fazer muito mais do que elas, ou não. Não tem problema se não der certo também. Você só precisa reconhecer que as pessoas começam em diferentes pontos de partida. E, inclusive, essa é uma das belezas da vida. No final das contas, a gente está vivendo numa sociedade completamente enviesada, em que parece que todo mundo está na nossa frente, muito por causa do efeito das redes sociais, por causa de uma mudança no mundo também, de que nossos pais se casavam, compravam casas, tinham filhos ainda mais cedo. Era muito mais fácil comprar uma casa também nessa época. E a verdadeira felicidade, a verdadeira realização vem quando você para de se comparar e consegue reconhecer no seu próprio trabalho, no seu próprio caminho, aquilo que a gente pode controlar. Sem contar também que muitas das pessoas que aparecem na internet e que ostentam falam simplesmente mentiras. Alugam carros, montam cenas, usam coisas que nem são delas para provar um ponto, até coisas falsas. Ou trabalham inclusive com coisas ilícitas para ganhar aquele dinheiro. Então, acho que isso é muito importante de se falar. Esse vídeo não é apenas sobre dinheiro, mas sim sobre a sensação de estar atrasado na vida. E acho que todo mundo já sentiu isso em um ponto ou outro. Obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. E se quiser ver um outro vídeo onde eu falo sobre como você consegue estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é só clicar aqui e eu te vejo lá.